Usará agora da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, o Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito bom dia a todos os presentes. Gostaria de começar por cumprimentar aquele que me antecedeu no uso da palavra, Dr. Fernando Carvalho, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Vizela. Na sua pessoa, cumprimentar todos aqueles que cessam de funções, mas também aqueles que são efetivamente empossados. Cumprimentar todos os senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a senhora e os senhores presidentes de junta. Cumprimentar também as demais autoridades civis, militares e religiosas. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira de Minho, caro amigo, e desta forma parabenizar-te pela tua eleição. Cumprimentar as demais autoridades, desde logo os diversos empresários do Concelho de Vizela, os representantes das diversas associações e instituições e, por último e não menos importante, cumprimentar os caros e amigos vizelenses. Acontece hoje a tomada de posse dos eleitos locais do município de Vizela. Momento de renovação, momento de expectativa, momento de esperança na nossa vida coletiva. Por isso mesmo, a cerimónia de hoje exprime não só a serenidade de um velho costume, mas também um ato de dinamismo que corporiza a homenagem à democracia e à história do Concelho de Vizela. Homenagem à democracia, homenagem ao poder local português, enquanto exemplo de capacidade, de renovação e de modernização no quadro da profunda evolução que percorre o tecido autárquico nacional com o reforço das competências e das respectivas responsabilidades. Homenagem à história do Concelho de Vizela, a todos os vizelenses que lutaram pela nossa autonomia, pela liberdade da nossa terra, que permitiu Vizela atingir e voltar a ser, efetivamente, concelho, que é, sem dúvida, o maior legado cívico e político que os vizelenses deixarão às gerações vindouras, que é o fundamento pelo qual nós estamos aqui. Assim sendo, iniciaria esta alocução por algo que não poderia olvidar e esquecer, agradecendo, sem exceção, a todos que, direta ou indiretamente, participaram nas candidaturas das diversas forças políticas nestas últimas eleições autárquicas. Saudar e agradecer pela forma civilizada como decorreu toda a campanha eleitoral. Agradecimento esse que estendo a todos os vizelenses pelo notável exemplo de participação democrática demonstrado no passado dia 12 de outubro. De forma expressiva, foram votar 70% dos vizelenses, uma percentagem significativamente superior à média nacional, onde votaram apenas 59%. Com esta votação, os vizelenses não deixaram que os outros decidissem por eles. Participaram ativamente no ato eleitoral e, de forma categórica, indicaram o caminho a seguir nos próximos 4 anos. Contra factos, não há argumentos. Uma mera comparação entre os dois partidos mais votados em Vizela, a diferença de votos é de 8.314. Isto é, a coligação Mais Vizela, 2.816, e o movimento Vizela Sempre, 11.130. Continuamos a fazer história em Vizela. Primeiro ganhamos as eleições autárquicas como independentes. Depois conquistamos a Junta de Enfias. E agora conquistamos a Junta de Santo Adrião. É caso para dizer, ganhamos tudo. O movimento Vizela Sempre, mesmo depois de estar há 8 anos na governação e na liderança deste município, teve mais 931 votos que nas últimas eleições autárquicas. Manteve 6 dos 7 vereadores do Executivo Municipal. Mas a diferença é ainda mais expressiva, sobretudo quando verificamos que vencemos todas as freguesias, ganhamos todas as juntas e, pela primeira vez na história do Concelho de Vizela, conseguimos reforçar com mais 2 deputados à Assembleia Municipal, passando o movimento a ter 22 dos 27 deputados municipais. Estes números reforçam a confiança, mas também reforçam a nossa responsabilidade. E podem ter a certeza,
estaremos mais uma vez à altura deste desafio. Minhas senhoras e meus senhores vizelenses, consciente de um axioma primordial, afirmo: o povo de Vizela é sábio. É sábio no que pensa, é sábio no que sente e é sobretudo sábio no que faz. Apesar das adversidades, os vizelenses demonstraram ter perseguido a mudança com o objetivo de continuar a trilhar caminhos de prosperidade e de desenvolvimento inegáveis para Vizela. E por isso, gostaria de começar por agradecer a todos os vizelenses o novo voto de confiança, o último voto de confiança que me foi dado para cumprir mais um mandato à frente dos destinos da terra que me viu nascer. Continua a ser para mim uma honra e um orgulho ser Presidente da Câmara Municipal de Vizela e de todos os vizelenses neste que será o meu último mandato. Importa acrescentar que, apesar de ser o último mandato, gostaria de deixar aqui 4 garantias de estabilidade. Primeiro, continuarei a ser eu próprio. Segundo, serei Presidente de todos os vizelenses. Terceiro, serei Presidente do primeiro ao último dia das minhas funções. E quarto, o processo da sucessão vai sempre ficar à porta da Câmara, nunca entrará e nunca vai ser um estorvo ao trabalho do nosso Executivo. Minhas senhoras e meus senhores, caros vizelenses e amigos, este resultado deve ser visto com humildade, a mesma humildade que encaramos as eleições autárquicas, reforçando a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, perante os vizelenses, perante Vizela, e obrigando a intensificar a nossa força e a nossa determinação para fechar mais um ciclo autárquico. Gostaria ainda de agradecer ao Dr. Fernando Carvalho, ao Dr. Francisco Ferreira, ao Dr. João Pecharra e, respectivamente, o cabeça de lista à Assembleia Municipal, o nosso mandatário desde a primeira hora e o nosso Presidente da Comissão de Honra desde a primeira hora. Nas vossas pessoas quero agradecer a todos aqueles que tornaram possível esta vitória, aos apoiantes, aos candidatos à Câmara, aos candidatos à Assembleia, aos candidatos às juntas de freguesia e a toda a estrutura da campanha eleitoral. Minhas senhoras e meus senhores, permitam que por instantes me afaste do que qualquer caso vos direi em seguida. Com a frontalidade que sempre me caracterizou e pela qual sou reconhecido, permitam-me afirmar: independentemente das funções que desempenhamos, não podemos deixar de ser quem somos. Não podemos silenciar a nossa essência. Não podemos anular a nossa personalidade. E, acima de tudo, não podemos deixar de sentir. Não contem comigo para fazer e ser apenas uma figura de estilo na política e não poder dizer o que penso. Uma das coisas que a vida me deu e que eu nunca abdicarei, de ter sentimentos e dizer o que penso. E por isso permitam-me que continue a agradecer, continue a amar, continue a detestar, continue a sentir falta, continue a apontar o dedo, continue a criticar a inércia e a cegueira voluntária. Vou continuar a agradecer e a amar o povo de Vizela, cada vizelense que confiou em nós, pela ajuda incondicional, por cada palavra de apoio, por cada gesto de confiança e o carinho, em particular, nos momentos mais difíceis. Obrigado pela vossa força, pela esperança e por acreditarem em nós e, sobretudo, acreditarem em Vizela. Mas vou continuar a detestar, a criticar e a apontar o dedo, não por gosto, mas por princípio. A meia dúzia, apenas meia dúzia, de parasitas e de cobardes que saíram pela porta dos fundos da democracia vizelense e se escondem atrás de um teclado para compensar a frustração de uma vida sem verdadeiras conquistas e sem coragem de se candidatar ou mudar, seja o que for. Mudar algo na sua rua, mudar algo na sua freguesia, mudar algo no seu concelho, ou quem sabe, mudar algo nas suas próprias vidas que continua a ser, na realidade, um impacto técnico com a mediocridade. Chegamos a uma era em que a coerência deixou de ser referência. Vivemos dias
em que a razão perdeu o rumo e há momentos em que o sentido escapa até à lógica. E por isso vale tudo. Podemos ter opinião sem pensamento. Podemos criticar sem fundamento. Podemos julgar sem conhecimento. Podemos discursar sem conteúdo. Podemos argumentar sem base sustentável. Podemos até ter ideias sem reflexão. E dito isto, recentro a minha intervenção no que verdadeiramente interessa no dia de hoje, a tomada de posse do 7º Executivo Municipal do Concelho de Vizela. Agora é o tempo de continuar o trabalho que iniciámos há 8 anos atrás. Mas, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de vos confessar a todos vocês que estes 2 mandatos não foram fáceis. Foram mandatos e anos de luta constante. Diariamente se colocou a este e ao anterior Executivo um passado e uma herança carregada de problemas, tornando a nossa ação um desafio fundamental e herculeano, tentando revelar a capacidade para catalisar as dificuldades em soluções construtivas para o futuro. Os executivos, ao longo dos últimos anos, encontraram 5 grandes dificuldades. Uma Câmara em ruptura financeira e organizativa. Um Conselho infraestruturalmente atrasado. Uma pandemia, o Covid. 2 guerras internacionais, na Ucrânia e no Médio Oriente. A inflação, o aumento das taxas de juros e o arrefecimento da economia nacional e internacional. Contudo, e apesar das adversidades, contra factos não há argumentos. 8 anos envolvidos, Vizela está diferente. Diria mais, Vizela está irreconhecível. Gostava apenas de recordar 5 grandes indicadores. Primeiro, investimos nas pessoas. Recuperamos o costume longínquo e histórico das festas, dos eventos e da vivacidade do Concelho de Vizela. Segundo, investimos nos serviços, com a recuperação e organização dos meios da Câmara Municipal. Terceiro, investimos em Vizela, quando executamos 170 obras, num valor de 40 milhões de euros. Obras em todo o centro urbano, mas também nas freguesias, nas várias áreas do Concelho. Regeneração urbana, cultura, turismo e desporto. Quarto, investimos nas famílias e nas empresas, quando baixamos todos os impostos municipais. Quinto, investimos no futuro, quando depois de todo o investimento e contrariamente ao expectável, baixamos a dívida municipal em mais de 6 milhões de euros. Quando assumimos funções, era 13,5 milhões em 2017 e no final do ano transato, sensivelmente 6,2 milhões de euros. Assim, volvidos 8 anos, aquilo que parecia impossível é agora uma realidade. Vizela cresce e recuperamos o orgulho de ser vizelense. Mudamos de paradigma, construímos um novo ciclo autárquico, um ciclo novo de reformas, arrojado, mas sobretudo um ciclo realista. 8 anos envolvidos, muito já foi feito. Está aos olhos de todos, só não vê quem não quer. Mas, minhas senhoras e meus senhores, esta não é a obra de uma pessoa. Eu tenho apenas a honra e o orgulho de liderar esta equipa, motivo pelo qual tenho, uma vez mais, de agradecer a todos que ao meu lado trilharam caminhos de prosperidade e desenvolvimento inegáveis e que nos fazem acreditar num futuro coletivo cada vez melhor para Vizela. Não poderia deixar de expressar o meu profundo agradecimento e reconhecimento ao Dr. Fernando Carvalho. O meu sincero agradecimento pela confiança, pela cooperação e pelo apoio constante às decisões deste Executivo na Assembleia Municipal. O seu contributo tem sido essencial para dar sustentabilidade e equilíbrio à nossa ação diária. Agradecimento na pessoa do Dr. Fernando Carvalho a todos os deputados da Assembleia Municipal, com empenho e sentido de responsabilidade, têm apoiado e sustentado a ação deste Executivo. Quero igualmente dirigir uma palavra de apreço a todos os presidentes de junta de freguesia, que ao nosso lado, têm sido verdadeiros parceiros no desenvolvimento equilibrado e coeso de todo o Concelho de Vizela. Juntos, temos trilhado para cada uma das freguesias, sinta que faz parte de um projeto integrado. Não poderia deixar de expressar o meu agradecimento à minha equipa, a todos os vereadores que me acompanharam ao longo do primeiro e segundo mandato. Agradeço pela competência,
pelo compromisso e, sobretudo, pela compreensão demonstrada em cada desafio enfrentado. O trabalho conjunto e o espírito de colaboração e união foram fundamentais para que alcançássemos importantes conquistas em prol do Concelho de Vizela. Permitam-me também uma palavra muito especial aos funcionários da Câmara Municipal de Vizela. Somos os mesmos de sempre. Já estavam na Câmara quando assumimos funções, mas hoje estão motivados, empenhados e mais vizelenses do que nunca. Com um estímulo, dedicação e sentido de missão, embarcaram connosco num percurso exigente, enfrentando um mar de adversidades e transformando o ceticismo inicial em confiança e em resultados concretos. Por fim, e de forma muito sentida, quero agradecer à minha família, ao meu pai, que me ensinou a amar Vizela e a terra que eu viu nascer, e à minha mãe, uma das maiores responsáveis por eu ser quem eu sou e pela forma como vejo o serviço público com entrega. Quero também agradecer à minha mulher, à Sara, e aos meus filhos, ao Manel e à Maria Rita, por perceberem a minha ausência. Por perceberem a minha ausência e estarem sempre ao meu lado. Durante os últimos 8 anos fui presidente de todos os vizelenses. Trabalhei com todos e para todos. Trabalhei para Vizela e por Vizela. Trabalhei para os vizelenses e para os vizelenses e assim continuarei a trabalhar ao longo dos próximos 4 anos. Esta vitória é ao mesmo tempo um ponto de chegada, mas também um ponto de partida. O ponto de chegada porque simboliza o reconhecimento de 8 anos de trabalho intenso e dedicado ao Concelho de Vizela. Mas também é um ponto de partida porque reafirma a nossa responsabilidade de continuar a servir o Concelho de Vizela. As eleições já passaram. Hoje não é tempo de promessa, é tempo de compromisso. E quero partilhar convosco o que iremos concretizar já nos próximos 6 meses. Nos próximos 6 meses, Vizela vai assistir a 6 inaugurações. À inauguração do pavilhão de Santa Eulália, à inauguração da requalificação do Centro de Saúde, à inauguração da requalificação da Circular Urbana, à inauguração da requalificação do Largo de São Gonçalo em Sampaio, à inauguração do novo acesso ao Estádio de Futebol Clube Vizela, à inauguração da requalificação das escolas de Avezinha e de Lagoas. Mas o nosso trabalho não termina aqui e por isso quero afirmar que ao longo do próximo ano lançaremos 6 novas grandes obras que vão continuar a mudar Vizela. A requalificação do Castelo, a requalificação da principal entrada do Concelho de Vizela, a Rua das Cachoeiras, a regeneração urbana, com a Rua Ana de Sá, a segunda fase da Avenida dos Bombeiros Voluntários, a Travessa Belmense, a Rua Francisco Costa e a Latino Coelho. Vamos lançar também o Museu da Mota. Vamos lançar também a requalificação da entrada de Vizela na paralela à Estrada Nacional 106. E vamos lançar também a Arena de Vizela, a nova plataforma de atividades para o desporto, localizada no Parque das Termas. E porque a nossa cidade é feita de obras, mas não só, mas também é feita de alegria, cultura e comunidade, vamos continuar a celebrar Vizela. Depois do sucesso das grandes iniciativas ao longo dos últimos mandatos, teremos novamente o Natal cheio de magia. E pela primeira vez, a grande festa da passagem do ano em Vizela, que marcará um novo ciclo de dinamismo e de afirmação do nosso Concelho. Minhas senhoras e meus senhores, e dito isto e a título conclusivo, escrevia eu ontem as breves palavras com que viria a encerrar esta sessão, quando uma a uma começaram a vir-me ao pensamento as primeiras palavras da tomada de posse enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vizela. Isto é, do ponto de vista pessoal, este momento tem para mim um duplo significado, à data e há 8 anos atrás. Acrescento hoje, 8 anos depois, mais um. O primeiro significado é orgulho, o segundo, responsabilidade. O terceiro que acrescento hoje é o sentido de dever cumprido. Orgulho por ser Presidente da Câmara da terra que me viu nascer, a terra do meu pai.
Agradeço uma vez mais o mandato que me foi atribuído e o incentivo a prosseguir com a coragem e a juventude de sempre, convertendo as dificuldades do presente em força mobilizadora da mudança para que não subsista como recordação o fracasso da luta autonómica. Responsabilidade por ser Presidente da Câmara de uma terra única, de lutadores, num dos períodos mais difíceis da sua história. Recusar a resignação política de outros tempos, de uma Vizela condenada ao atraso, à estagnação, e afirmar com determinação e responsabilidade a mesma vontade de vencer todas as lutas. O sentido de dever cumprido. Por ser Presidente da Câmara e de um Executivo que fez tudo o que estava ao seu alcance para atingir 3 desígnios. O primeiro desígnio, prestigiar o nome de Vizela, construindo uma cidade que todos os vizelenses se orgulhem. O segundo, dar sentido à luta autonómica e provar que os nossos antepassados que a sua luta não foi em vão. E o terceiro, dar o primeiro grande passo para recuperar o tempo perdido, procurando um conselho mais forte, mais ambicioso, genuíno e sem nunca perder a identidade. A identidade de um povo faz-se com a sua história, com a história da sua origem, os hábitos e os costumes. Mas faz-se também com a demonstração de pertença a uma causa. A causa vizelense é a luta autonómica e administrativa. É sem dúvida aquilo que todos nos identifica. Aproveito assim esta oportunidade para reiterar a todos os vizelenses o meu compromisso, o nosso compromisso, para o qual peço a todos, a todas as forças políticas que se associem. Vamos continuar a trabalhar intensamente, com determinação e responsabilidade, para juntos construirmos o melhor futuro para Vizela e para os vizelenses, transformando Vizela num lugar onde cada vez mais apeteça viver, investir e visitar. Tudo com um único objetivo: fazer crescer Vizela e dar sentido à sua luta autonómica, porque a nossa visão é servir Vizela. Viva Vizela! Vizela é assim e luta até ao fim. Arnaldo José Abreu Guimarães de Sousa, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Arnaldo José Abreu Guimarães de Sousa, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria Agostinha Ribeiro de Freitas, eleita pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Maria Agostinha Ribeiro de Freitas, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Jorge Alexandre Mendes Pedrosa, eleito pela coligação Mais Vizela.
Eu, Jorge Alexandre Mendes Pedrosa, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. António Nuno da Cunha Faria, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, António Nuno da Cunha Faria, juro solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Anabela Ribeiro dos Santos Oliveira, eleita pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Anabela Ribeiro dos Santos Oliveira, juro solenemente, pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Rui Manuel Azevedo Ferreira, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Rui Manuel Azevedo Ferreira, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Verificada que foi a identidade e legitimidade de cada um dos membros presentes, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante considerou os investidos das suas funções, declarando instalada a Câmara Municipal que vai funcionar no próximo mandato, podendo consequentemente entrar em atividade. Para constar e para os devidos efeitos, elaborou-se a presente data que foi redigida por mim, Ana Patrícia Faria da Silva, técnica superior da Câmara Municipal, funcionária do quadro pessoal, para o efeito designada, de acordo com o número 2 do artigo 44º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, a qual, após ter sido lida em voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes, foi assinada pelos eleitos, pelo Presidente da Assembleia Municipal cessante e por mim, que a redigi.
E assim terminamos o ato de instalação dos órgãos autárquicos do município de Vizela para o mandato 2025-2029. Iremos fazer um intervalo de 30 minutos para depois darmos início à primeira sessão da Assembleia Municipal para a eleição da mesa. Com a autorização do Sr. Presidente Santo da Assembleia Municipal de Vizela, Dr. Fernando Carvalho, declaro encerrada esta sessão. Muito bom dia e muito obrigada pela vossa presença. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Vítor Salgado, Excelentíssima Sra. Deputada da Assembleia da República, Dra. Irene Costa, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssima e Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta, e permitam-me aqui um cumprimento muito especial à Sra. Presidente de Tagilde, porque novamente Tagilde mantém a sua independência. Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Sante, Excelentíssimo Dr. Francisco Ferreira, Primeiro Presidente da Câmara Municipal de Vizela, e Excelentíssimo Sr. Dr. João Pecharra, Primeiro Presidente da Assembleia Municipal de Vizela. Excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, Excelentíssimas Senhoras e Senhores, representantes das instituições e associações do Conselho, empresas, indústria e comércio, Excelentíssimas e Excelentíssimos profissionais da Câmara Municipal de Vizela, Excelentíssimas Senhoras e Senhores convidados e amigos, Excelentíssima Comunicação Social, caríssima Juventude, minhas estimadas e meus estimados vizelenses, caras e caros familiares. É com profundo sentido de responsabilidade e com natural emoção que me dirijo a todos vós neste ato solene de tomada de posse dos novos eleitos para os órgãos autárquicos do município de Vizela. Este momento simboliza a força da democracia local e a vitalidade do nosso Conselho. Simboliza também comemorar Abril e os seus valores, dos quais destaco a democracia, a liberdade e o poder local, entre outros. Começo por agradecer a vossa presença maciça e em número tão elevado. Este auditório repleto, aquela que eu considero ser a Casa da Democracia e a Casa da Assembleia Municipal, mostra o quanto nos valorizam a nós e a todos os eleitos, ao Movimento Vizela Sempre e à força que o nosso líder do movimento, Dr. Vítor Salgado, imprimiu em Vizela. Mas significa também que vocês continuam a apoiar-nos e a apoiar os nossos projetos. A exemplo do nosso Presidente, concordando na totalidade com ele, temos que agradecer a todos aqueles que connosco estiveram e colaboraram para que o nosso êxito tenha sido tão grande. Assim sendo, agradeço às senhoras e aos senhores deputados cessantes a sua dignidade, espírito democrático, o seu saber ser e estar e o quanto contribuíram para o funcionamento da Assembleia Municipal. E assim, orgulharam este órgão autárquico e orgulharam todos os vizelenses que em vocês votaram. Um agradecimento muito especial ao nosso Presidente da Câmara, Dr. Vítor Salgado. Não só por tudo o que fez pelo Conselho de Vizela e que já tantas e tantas vezes foi descrito por mim e por outros intervenientes em várias intervenções, mas também pela relação democrática, de respeito e confiança que tem e teve sempre na Assembleia Municipal e em mim como pessoa e como Presidente da mesma. Na sua pessoa, agradeço a todas e todos os senhores e senhoras vereadoras, senhora ex-vice-presidente, pela amizade e colaboração pessoal e institucional. Na pessoa da doutora Ana Silva, agradeço a todos os profissionais da Câmara Municipal de Vizela, em especial àqueles que comigo colaboraram diretamente nestes últimos anos. Obrigado à Comunicação Social
pelo apoio incondicional a todas as atividades da Assembleia, pela vossa independência, liberdade de expressão, mais um valor de abril. Aos nossos familiares, e muito em especial à minha esposa, filhos e netos Tomás e Martim, aqui presentes em representação de todos os outros, o meu muito obrigado pela vossa compreensão e orgulho. Para eles, peço uma salva de palmas. A todas e todos os vizelenses, obrigado pela vossa confiança em nós, pelo vosso carinho, admiração e respeito. E muito especialmente àqueles vizelenses que participaram, intervieram e acompanharam todo o trabalho autárquico. O meu obrigado pela vossa confiança e pelo vosso envolvimento cívico. É convosco que se faz a democracia. Hoje encerra-se um ciclo e inicia-se outro, fruto da vontade soberana dos cidadãos vizelenses, expressa nas urnas de uma forma livre e democrática. Mas ciclo este que, por sua vez, dará fim a um ciclo maior. Aquele que iniciamos em 2017, com um projeto de recuperação para Vizela, dos seus valores e da sua identidade, e que, em minha opinião, foi cumprido a 100%. É a renovação natural das instituições, que assegura a continuidade do projeto coletivo que é servir Vizela e o seu povo. Aos novos eleitos, quero desejar o maior sucesso neste novo mandato. Assumem hoje uma missão nobre e exigente: representar todos os cidadãos de Vizela, defender os seus interesses e projetar o futuro do Concelho de Vizela com visão, transparência e sentido de serviço público. A Assembleia Municipal é, por natureza, um espaço de debate democrático e da pluralidade. Que o diálogo e a cooperação prevaleçam sempre sobre a divisão. Que o respeito e a ética sejam as marcas do nosso trabalho. Vizela precisa de todos. Das ideias de uns, da experiência de outros e da energia de quem agora inicia funções. O futuro constrói-se em conjunto. Como responsáveis do poder local democrático, uma das conquistas de abril, cabe-nos a tarefa fundamental de ser a resposta de proximidade às necessidades e aspirações dos nossos cidadãos. Somos, hoje, a primeira linha de combate por melhores condições de vida, melhor educação, melhor ambiente, mais cultura, mais desenvolvimento económico, mais e melhor emprego, um apoio social alargado e constante, em suma, de uma forma abrangente, servir Vizela e os vizelenses. Tive a honra de presidir esta Assembleia e contribuir com todos vós para o robustimento da democracia local. Desejo que o novo mandato seja pautado pelo mesmo rigor, proximidade com os cidadãos e por um espírito de verdadeira colaboração entre todos os órgãos autárquicos, Assembleia, Juntas de Freguesia e Câmara Municipal. Desejo e quero que Vizela continue a afirmar-se como um concelho dinâmico, participativo e solidário, sempre fiel às suas origens e sempre confiante no futuro. Excelentíssimo Sr. Presidente, a Assembleia Municipal atuará no uso das suas competências com isenção e transparência, solidária com o Poder Executivo que Vossa Excelência irá presidir. Como referi atrás, estará disponível para continuar a trabalhar na procura das melhores soluções para o progresso e engrandecimento de Vizela, tal como aconteceu neste ciclo autárquico que iniciámos em 2017. Conhecendo as suas capacidades, conhecimento e características, não tenho dúvidas que será um mandato de sucesso e um final de ciclo nobre, histórico e que ficará na memória coletiva de Vizela para sempre. Deixo aqui o voto sincero das maiores felicidades para todos os empossados e uma palavra de agradecimento para todos aqueles que foram candidatos, mas que, apesar de não terem sido eleitos, prestaram um bom serviço ao Concelho. Esperamos poder continuar a contar com todos vós. Um agradecimento à Comunicação Social por estar aqui presente
E sei que hoje não foi possível fazer esta transmissão em direto, por motivos alheios à vossa vontade. No entanto, sei que esta sessão será gravada e posteriormente irá para o ar. Muito obrigado a todos. E como dizia no pequeno filme que vimos aqui, Vizela é sim e luta até ao fim. Convido agora novamente a subir ao palco o Presidente Santo da Assembleia Municipal de Vizela, Dr. Fernando Carvalho, para a instalação da Câmara Municipal de Vizela. Aos 2 dias do mês de novembro de 2025, pelas 10 horas, nesta cidade de Vizela e no Auditório Municipal Francisco Ferreira, perante o Sr. Dr. António Fernando Pereira Carvalho, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, após prévio e regularmente convocados, compareceram pessoalmente os cidadãos a seguir identificados que foram expressamente eleitos para este órgão da Administração Municipal no ato eleitoral que teve lugar no dia 12 de outubro último, com vista a proceder esta instalação da Câmara Municipal deste município para o mandato 2025-2029, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual. Vítor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Vítor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu, vou repetir. Eu, Vítor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu, juro solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aos 2 dias do mês de novembro do ano 2025, pelas 11 horas, nesta cidade de Vizela e no Auditório Municipal Francisco Ferreira, perante o Sr. Dr. António Fernando Pereira Carvalho, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, após prévio e regularmente convocados, compareceram pessoalmente os cidadãos a seguir identificados, que foram expressamente eleitos para este órgão da Administração Municipal, no ato eleitoral que teve lugar no dia 12 de outubro último, com vista a proceder esta instalação da Assembleia Municipal deste município, para o mandato 2025-2029, em conformidade com o disposto no artigo 44º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual. António Fernando Pereira Carvalho, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, António Fernando Pereira Carvalho, juro solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mário José de Azevedo Oliveira, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Mário José de Azevedo Oliveira, juro solenemente pela minha honra, cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas. Márcia Patrícia Carneiro Costa, eleita pelo Movimento Vizela Sempre Independentes.
Eu, Márcia Patrícia Carneiro Costa, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Catarina Faria Peixoto, eleita pela coligação Mais Vizela. Eu, Ana Catarina Faria Peixoto, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Manuel Fernando Martins Pedrosa, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Manuel Fernando Martins Pedrosa, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Francisco Agostinho Carvalho Guimarães, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Francisco Agostinho Carvalho Guimarães, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria Sandra Pereira Dias Paes Varela, eleita pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Maria Sandra Pereira Dias Paes Varela, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ricardo Manuel Mendes Fernandes, eleito pela coligação Mais Vizela. Eu, Ricardo Manuel Mendes Fernandes, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. José Manuel Correia de Oliveira, eleito pelo Movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, José Manuel Correia de Oliveira, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
António da Silva Ferreira, eleito pelo Movimento Visela Sempre Independentes. Eu, António da Silva Ferreira, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Bárbara da Silva Ferreira, eleita pelo Movimento Visela Sempre Independentes. Eu, Bárbara da Silva Ferreira, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. António Cristiano Leite de Lemos, eleito pelo Movimento Visela Sempre Independentes. Eu, António Cristiano Leite Lemos, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Samanta Benilde Pereira Portas, eleita pela coligação Mais Visela. Eu, Samanta Benilde Pereira Portas, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas. João Miguel Ferreira Vaz, eleito pelo Movimento Visela Sempre Independentes. Eu, João Miguel Ferreira Vaz, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Célia Ferreira Peixoto, eleita pelo Movimento Visela Sempre Independentes. Eu, Ana Célia Ferreira Peixoto, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Rui Daniel Xavier de Freitas, eleito pelo Movimento Visela Sempre Independentes. Eu, Rui Daniel Xavier de Freitas, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. José Manuel Ferreira Guimarães, eleito pelo Movimento Visela Sempre Independentes. Eu, José Manuel Ferreira Guimarães, juro solenemente pela minha honra que
e cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mónica Cristiana da Silva Coelho, eleita pelo Movimento Visala Sempre Independentes. Eu, Mónica Cristiana da Silva Coelho, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ricardo José Melo Ferreira, eleito pelo Partido Chega. Eu, Ricardo José Melo Ferreira, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Júlio Cristiano Ferreira Brito, eleito pelo Movimento Visala Sempre Independentes. Eu, Júlio Cristiano Ferreira do Brito, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Compareceram ainda os seguintes cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas na eleição para as Assembleias de Freguesia da área deste município e que, nos termos do disposto no artigo 42º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, têm assento neste órgão. Pela União das Freguesias de Caldas de Vizela, São Miguel e São João, José Armando Branco, eleito pelo Movimento Visala Sempre Independentes. Eu, José Armando Ferreira Branco, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que são confiadas. Pela Freguesia de Santa Eulália, Pedro Ricardo Ribeiro Martins, eleito pelo Movimento Visala Sempre Independentes. Eu, Pedro Ricardo Ribeiro Martins, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela Freguesia de Vizela Santo Adrião, João Augusto Mendes Costa, eleito pelo Movimento Visala Sempre Independentes. Eu, João Augusto Mendes Costa, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Pela freguesia de Enfias, Hélder José de Sousa Magalhães, eleito pelo movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Hélder José de Sousa Magalhães, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Tagilde, Eva Cristina Pereira da Costa Coelho, eleita pelo movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, Eva Cristina Pereira da Costa Coelho, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Vizela Sampaio, António José da Costa Ferreira, eleito pelo movimento Vizela Sempre Independentes. Eu, António José da Costa Ferreira, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e identidade dos eleitos, o Sr. Dr. António Fernando Pereira Carvalho, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, declara instalada a Assembleia Municipal de Vizela, considerando os seus elementos investidos nas respectivas funções para o próximo mandato 2025-2029, podendo consequentemente entrar em atividade. Para constar e para os devidos efeitos, elaborou-se a presente ata que foi redigida por mim, Ana Patrícia Faria da Silva, técnica superior da Câmara Municipal, funcionária do quadro pessoal, para o efeito designada de acordo com o número 2 do artigo 44º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, a qual, após ter sido lida em voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes, foi assinada pelos eleitos, pelo Presidente da Assembleia Municipal cessante e por mim, que a redigi. Vai agora usar a palavra o Sr. Presidente cessante da Assembleia Municipal de Vizela, o Dr. Fernando Carvalho. Muito bom dia a todos.